Esses são os atletas que treinaram mais duro, ergueram cargas mais pesadas e cruzaram todos os limites em nome da grandeza. E acabaram pagando o preço mais alto de todos. Número 1. Baito Abaspor. A trajetória de Baito Abaspor não começou em nenhuma academia luxuosa. Tudo teve início na pacata cidade curda de Bijar, no Irã, onde ele nasceu em 11 de março de 1978. Depois de se mudar para a região industrial de Karachi, a oeste de Teherã, ele trocou os estudos e os treinos de futebol por sessões noturnas de supino em uma academia de bairro apertada. Aquele lugar, por menor que fosse, um dia levaria seu nome. Quando chegou aos 20 e poucos anos, Baito já chamava a atenção. Em 2003, ele fez história em Mumbai, na Índia, ao conquistar o ouro no Campeonato Mundial Amador. A vitória lhe deu muito mais do que um troféu. Ela garantiu o primeiro cartão profissional da IFBB para um atleta iraniano. E o mais impressionante, ele fazia tudo isso enquanto cursava Direito e ainda orientava jovens fisiculturistas no Irã. Com apenas 1,65 m de altura e competindo com cerca de 95 quilos, Baito moldou um corpo fora do comum. Suas pernas eram tão gigantescas e definidas que jornalistas iranianos passaram a chamá-las de colunas de pedra. Então veio o ano de 2012, o ponto de virada. Ele conquistou o 3º lugar no Mr. Europe Grand Prix, o 4º lugar no FIBO Power, na Alemanha, e ficou em 16º no Mr. Olympia, em Las Vegas. Com isso, tornou-se o primeiro iraniano a posar no palco mais famoso do mundo do fisiculturismo. Um ano depois, venceu o Nordic Pro e, em 2014, fez uma escolha ousada. Mudou para a categoria 212, mais leve. E essa decisão valeu a pena. Ele ficou em 5º lugar no Olympia 212 Showdown, levou o 3º lugar na Coreia e o 2º lugar tanto em Praga quanto em San Marino. Os sites de fitness iranianos explodiram de comentários. Um novato tímido chamado Hadi Choopan passou a acreditar que ele também poderia subir ao palco do Olympia. Mas no início da temporada seguinte, algo deu muito errado. Baito começou a sentir febres estranhas, dores nas articulações e surgiram lesões misteriosas na pele. Os médicos diagnosticaram uma vasculite sistêmica, uma doença autoimune que causa cicatrizes nos vasos sanguíneos e impede que o oxigênio chegue corretamente aos órgãos. Apesar de meses de tratamento, ele desmaiou no dia 25 de agosto de 2015, em um hospital de Teherã. Naquela noite, às 11h15, seu coração parou. Ele tinha apenas 37 anos. Fãs por todo o Irã passaram a madrugada em claro, torcendo por um milagre que nunca veio. O funeral atraiu milhares de pessoas. Até a televisão nacional interrompeu a programação para prestar homenagem. E até hoje, cada vez que Hadi Choopan sobe ao palco, todos se lembram do homem que provou que um garoto de Bijar podia brilhar em Las Vegas. Número 2. Rich Piana. Rich Piana não era o tipo de cara que passava despercebido. Ele não apenas entrava em um ambiente, ele dominava o lugar. Nascido em 26 de setembro de 1970, em Glendale, na Califórnia, Rich começou a brilhar nos palcos desde cedo. Aos 19 anos, já havia vencido o NPC Mr. Teen California. Em 1998, adicionou o título de Mr. California à sua coleção. Com 1,86 m de altura, Rich era uma verdadeira máquina. Fora de temporada, pesava mais de 143 quilos. Antes das competições, secava até chegar perto de 130 quilos. E tudo isso enquanto fazia aparições em programas de TV como Scrubs e Malcolm in the Middle, além de construir sua própria marca de suplementos, a 5% Nutrition. Mas não era só o tamanho que chamava a atenção. Era a sua sinceridade brutal. Num vídeo viral publicado no YouTube em 2014, Rich falou abertamente sobre o uso de esteroides ao longo de quase 30 anos. Ele não romantizava. Pelo contrário, olhava direto para a câmera e dizia: "Se você não está pronto para lidar com as consequências, fique natural." Essa frase mais tarde ganharia um peso doloroso. No início de agosto de 2017, algo estava claramente errado. Rich se sentia exausto, enjoado, com falta de ar. Mesmo assim, continuava gravando vídeos, passando até 2 horas seguidas na frente das câmeras.
No dia 7 de agosto, enquanto fazia o corte de seu moicano no apartamento em Clearwater, na Flórida, ele desmaiou e bateu a cabeça no chão do banheiro. Sua namorada, Chanel Jansen, ligou para o serviço de emergência e tentou fazer RCP. Mas mover um corpo de mais de 130 quilos era praticamente impossível. Os paramédicos chegaram cerca de 10 minutos depois. Encontraram Rich ainda com vida, mas por um fio. Ao lado dele, estavam 20 frascos de testosterona e um cartão de crédito coberto por um pó branco. Os médicos o colocaram em coma induzido no Largo Medical Center e tentaram resfriar seu corpo para reduzir o inchaço cerebral causado pela falta de oxigênio. Fãs ao redor do mundo ficaram colados nas atualizações online. Mas no dia 25 de agosto veio a notícia. Rich havia falecido, aos 46 anos. A autópsia revelou um coração pesando quase 700 gramas, o dobro do tamanho normal. O fígado também estava aumentado. Ele apresentava doença cardíaca grave, líquido nos pulmões e problemas na tireoide. Mas como não foram coletadas amostras de sangue ou urina, os médicos não conseguiram determinar oficialmente a causa da morte. Mesmo assim, os vídeos de Rich ainda acumulam milhões de visualizações. E independentemente de você admirá-lo ou temer as escolhas que ele fez, uma coisa é certa: Rich Piana nunca escondeu os riscos do que fazia. Número 3. Art Atwood. Art Atwood parecia feito de concreto maciço. Nascido em 27 de dezembro de 1973, em Greenfield, Wisconsin, Art passou os primeiros anos da vida deixando adversários para trás nos campos de futebol americano e lançando arremessos de peso com força impressionante. Mas, aos 12 anos, já estava levantando pesos no porão da casa dos pais, tentando superar colegas de equipe que tinham o dobro do seu tamanho. E essa determinação nunca mais o abandonou. Com 1,80 m de altura, Art chegava a ultrapassar os 150 quilos fora de temporada e ainda assim subia ao palco com quase 135 quilos de puro músculo. Em dia de competição, fazia todos os outros atletas parecerem pequenos ao lado dele. Sua ascensão no esporte foi rápida e agressiva. Em 2000, dominou o NPC Junior USA e no ano seguinte venceu o NPC Nationals, conquistando assim o cobiçado cartão profissional da IFBB. Apenas um ano depois, ele fez sua estreia no cenário profissional com estilo, vencendo o Toronto Pro Invitational em 2002. 8 semanas mais tarde, participou do Mr. Olympia, ficando em 12º lugar. A melhor colocação entre os estreantes da categoria peso pesado nos Estados Unidos naquela temporada. O público adorava o seu tamanho descomunal. Revistas diziam que seus braços ultrapassavam 58 centímetros quando completamente cheios de sangue, e os fãs o apelidaram de pedreira ambulante. Mas por trás de toda aquela massa muscular, começaram a surgir rachaduras. Em maio de 2007, agentes antidrogas do Texas prenderam Art após rastrearem vendas online de esteroides até ele. Para evitar a prisão, ele cooperou com a Operação Raw Deal, uma grande ofensiva federal que apreendeu mais de 11 milhões de doses de esteroides e resultou em mais de 120 prisões. Depois disso, Art deixou os palcos e passou a focar em seu negócio de suplementos, a Mass Results, operando a empresa a partir de um galpão em Dallas. No final do verão de 2011, ele começou a reclamar de dores no peito, mas culpava o calor do Texas. No dia 11 de setembro daquele ano, Art desmaiou em uma piscina perto de seu condomínio em Plano, após sofrer um ataque cardíaco fulminante. 2 vizinhos o retiraram da água e tentaram reanimá-lo com RCP até a chegada dos paramédicos. Os socorristas conseguiram fazer seu coração voltar a bater, mas ele nunca recobrou a consciência. Foi declarado morto às 5h30 da tarde. Ele tinha apenas 37 anos. Mais tarde, os médicos descobriram que ele já havia sofrido um infarto silencioso cerca de um mês antes. Um ataque cardíaco menor que enfraqueceu seu coração o suficiente para que o segundo ataque se tornasse fatal. Art deixou esposa e 2 filhas. Número 4. Andreas Munzer. Andreas Munzer parecia uma estátua de aço. Sua pele era tão fina e seca que cada veia saltava como se fosse um mapa de rodovias traçado sobre o corpo. Nascido em 25 de outubro de 1964, em Steyr, na Áustria, Andreas cresceu assistindo outro ícone austríaco, Arnold Schwarzenegger, e decidiu seguir os mesmos passos.
com 1,75 m de altura e competindo por volta de 95 quilos, Mintzer construiu uma reputação única. Era o atleta mais seco e definido de todos. As fotos do Arnold Classic de 1996 mostravam estriações musculares tão marcadas que pareciam fios atravessando seus oblíquos como cordas de piano. Mas aquele mesmo campeonato seria, ao mesmo tempo, o auge de sua carreira e o começo do fim. Ficar em sexto lugar em um evento tão disputado foi um grande feito. Mas Andreas ignorava os conselhos para fazer uma pausa. Sua preparação era insana. Mantinha a dieta com apenas 2.000 calorias por dia. Fazia 2 sessões diárias de cardio, tomava aspirina para afinar o sangue, usava estimulantes como efedrina e captagon para se manter alerta e se submetia a diuréticos potentes como Lasix e Aldactone para eliminar até a última gota de água sob a pele. No dia 12 de março de 1996, Andreas foi levado às pressas para um hospital na cidade de Graz, após reclamar de dores abdominais severas. Quando os cirurgiões o abriram, ficaram chocados. Seu fígado estava tomado por tumores do tamanho de bolas de tênis de mesa e se desintegrava ao menor toque. Seus rins estavam inchados, completamente sem gordura protetora, e seus pulmões já haviam começado a falhar. Eles tentaram de tudo: transfusões de sangue, cuidados intensivos. Mas 2 dias depois, às 6h30 da manhã de 14 de março, o coração de Andreas parou. Ele tinha apenas 31 anos. A autópsia contou o resto da história. Seu coração pesava cerca de 650 gramas, quase o dobro do normal. Seu fígado ultrapassava 3 quilos, também muito acima do tamanho saudável. Mais de 20 substâncias diferentes foram encontradas em seu organismo, incluindo esteroides, clenbuterol e níveis perigosos de potássio, resultado do uso abusivo de diuréticos. Um dos médicos chegou a dizer que o estado interno do seu corpo parecia com o de alguém que tivesse sido envenenado por veneno de cobra, sem água e sem eletrólitos para lutar contra os efeitos devastadores. Arnold Schwarzenegger enviou uma coroa de flores com a mensagem: "Uma última saudação a um amigo." Número 5. Nasser El-Sonbaty. Nasser El-Sonbaty não apenas subia ao palco, ele dominava tudo ao redor. Com seus óculos redondos característicos e um físico colossal que ultrapassava os 150 quilos fora de temporada, era impossível não notá-lo. Mas o que realmente o diferenciava não era só o tamanho, era o equilíbrio. Mesmo com aquele volume absurdo, ele mantinha a cintura fina e linhas corporais impecáveis. Nascido em 15 de outubro de 1965, em Stuttgart, na Alemanha, filho de pai egípcio e mãe iugoslava, Nasser unia força com inteligência. Antes de mergulhar no mundo do fisiculturismo, ele concluiu uma graduação em História, Ciência Política e Sociologia. Só depois disso é que ele focou totalmente no palco. Em 1997, ele estava lado a lado com os melhores do mundo, literalmente. Naquele ano, ficou em segundo lugar no Mr. Olímpia, perdendo apenas para Dorian Yates. Até hoje, muitos fãs acreditam que ele deveria ter levado o título. 2 anos depois, calou qualquer crítica ao vencer o Arnold Classic, com quase 130 quilos de pura massa distribuída com simetria cirúrgica. Era uma combinação que poucos conseguiram alcançar, mas o mesmo corpo que lhe trouxe fama começou a cobrar um preço alto. No final de 2002, uma injeção de óleo contaminado provocou uma infecção bacteriana gravíssima no ombro direito. Ele precisou passar por diversas cirurgias para remover o tecido necrosado, e seu deltoide jamais voltou a ser o mesmo. Muitos comentavam sobre o uso de Synthol, mas Nasser sempre minimizava as críticas. Mesmo assim, o ombro danificado ficou visivelmente diferente nas fotos das competições seguintes. E mesmo depois de ter competido mais de 30 vezes como profissional, ele não dava sinais de desacelerar. Continuava subindo ao palco com cerca de 125 quilos, empurrando seu corpo aos limites extremos. Em novembro de 2012, tudo desmoronou. Ele foi hospitalizado em San Diego com falta de ar severa. O diagnóstico foi brutal: insuficiência cardíaca congestiva e falência renal. Iniciaram o tratamento com hemodiálise, mas a única solução definitiva, um transplante, foi descartada devido às infecções persistentes e aos anos de uso intenso de esteroides. Nasser voltou ao Egito para ficar com a família.
No dia 20 de março de 2013, funcionários de um hotel no Cairo o encontraram sem vida, deitado na cama. Ele tinha apenas 47 anos. A autópsia revelou um coração pesando mais de 600 gramas. Novamente, o dobro do tamanho considerado normal. A causa: hipertrofia do ventrículo esquerdo, muito provavelmente provocada por anos de pressão arterial elevada, diuréticos, desidratantes e ciclos massivos de anabolizantes. Para os fãs, ele continua sendo o campeão não coroado do Olímpia. Um poliglota genial, com antebraços de quase 40 centímetros e um cérebro afiado como sua definição muscular. Número 6. George Peterson. George Bull Peterson tinha costas tão largas que pareciam capazes de bloquear a luz do palco. Nascido em 20 de junho de 1984, no Queens, em Nova York, George não começou a levantar pesos em busca de troféus. Seu objetivo inicial era apenas fortalecer os chutes do karatê. Mas bastou colocar os pés na Powerhouse Gym de Bev Francis para sua trajetória mudar para sempre. Durante uma série intensa, um parceiro de treino gritou "Charge Bull!" e o apelido colou. Com 1,70 m de altura, George carregava cerca de 107 quilos de músculos densos na off-season. Mas quando subia ao palco, conseguia secar até os 96 quilos sem perder forma nem volume. Sua ascensão nas competições foi meteórica. Em 2016, ele venceu com autoridade o Eastern USA Championships e poucas horas depois tornou-se o primeiro campeão nacional da NPC, na recém-criada categoria Classic Physique. A vitória lhe garantiu na hora o cartão profissional. De 2017 até 2019, George conquistou o terceiro lugar no Olympia Classic Physique por 3 anos consecutivos. O público vibrava sempre que ele fazia a icônica pose de vácuo e exibia costas esculpidas como uma escultura em pedra. O ápice de sua carreira veio em 1º de março de 2019, ao conquistar o título do Arnold Classic Physique, em Columbus. Ele apertou a mão de Arnold Schwarzenegger com um sorriso no rosto e um corpo absolutamente impecável. Mas George não era do tipo que se acomodava. Em 2020, ele resolveu migrar para a categoria 212, mais pesada. Adicionou ainda mais massa, especialmente nas coxas, que chegaram a impressionantes 64 centímetros, sem sacrificar simetria nem estética. A estratégia deu certo. Ele ficou em terceiro lugar no Olímpia e voltou em 2021 decidido a vencer. No dia 5 de outubro daquele ano, seu treinador, Justin Miller, tirou uma foto de check-in final. George estava definido, sorridente, pronto para brilhar. E então, veio o silêncio. Em 6 de outubro, Justin entrou no quarto de hotel de George, no Marriott, em Orlando. Encontrou o atleta de bruços no chão, já sem vida e com o corpo frio. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas foi em vão. Ele tinha apenas 37 anos. As homenagens tomaram conta das redes sociais. Os fãs se despediam do homem que viam como um gigante gentil. A autópsia apontou como causa da morte uma disritmia cardíaca súbita provocada por pressão arterial alta e estresse no coração. O uso de esteroides foi citado como fator contribuinte, mas, no fim, a morte foi classificada como natural. Seu troféu do Arnold Classic hoje está em exibição na academia de Bev Francis, e suas rotinas de pose ainda são estudadas por novos atletas que buscam aprender a unir força com elegância. Número 7. Greg Kovacs. Greg Kovacs nunca foi feito para ser comum. Nascido e criado em Niagara Falls, no Canadá, seu primeiro sonho era se tornar jogador profissional de hóquei. Mas ao chegar aos 20 e poucos anos, Greg havia se transformado em algo impossível de ignorar. Você não apenas o via, você parava e encarava. Com seus impressionantes 1,93 m de altura e pesando mais de 190 quilos fora de temporada, Greg tinha braços que chegavam a 63 centímetros de circunferência, um peitoral que media incríveis 178 centímetros e pernas de quase 90 centímetros de puro músculo. Não demorou para as revistas especializadas o apelidarem de "o monstro do Canadá". A lenda só cresceu quando a revista Flex o flagrou fazendo supino com 250 quilos, sem sequer usar munhequeiras. Aqueles números malucos, de repente, pareciam muito reais. Ele conquistou o cartão profissional da IFBB em 1996.
após dominar o Campeonato Nacional Canadense. Mas apesar de todo o tamanho e força, seus resultados em competições nem sempre refletiam sua monstruosidade. Seu melhor desempenho como profissional veio em 2004, no Arnold Classic, onde ficou em 13º. Ainda assim, mesmo os atletas que o superaram pareciam metade do tamanho dele quando estavam lado a lado. Uma coisa que Greg realmente levava a sério era comer. Ele chegava a ingerir mais de 13.000 calorias por dia. Isso incluía quase 3 quilos de carne por dia, mais de meio quilo de batatas, montanhas de aspargos, uma dúzia de ovos, diversos shakes de proteína e quantidades insanas de arroz e aveia, somando mais de 1 quilo de carboidratos diários. Seus cheat meals eram tão absurdos que seus amigos brincavam dizendo que podiam alimentar uma família inteira por uma semana com o que ele comia em uma sentada. Mas o custo foi altíssimo. Greg transpirava sem parar, sua pressão arterial estava constantemente nas alturas, e ele se sentia tão exausto que sua esposa, Kim, precisava andar com um ventilador portátil para refrescá-lo. Com o tempo, ela também passou a ajudá-lo com tarefas simples, como tomar banho, já que sua pele vivia coberta por feridas de injeções e bolhas de sangue dolorosas. Em 2008, o corpo dele começou a ceder. Greg desabou enquanto fazia supino inclinado com 200 quilos e precisou ser colocado em um respirador artificial. Em seguida, emagreceu por um período, mas não demorou muito para voltar a ultrapassar os 150 quilos, enquanto tocava uma empresa de suplementos e dava consultoria para outros atletas. No dia 22 de novembro de 2013, Greg sentiu dores intensas no peito em casa. Os paramédicos chegaram rapidamente, mas às 9h50 da noite seu coração parou. Ele tinha apenas 44 anos. A autópsia confirmou os piores temores: coração aumentado, artérias obstruídas e sinais de falência múltipla dos órgãos, resultado de anos de uso de esteroides e alimentação extrema. Ainda assim, muitos fãs se lembram dele como o único cara que conseguiu fazer Ronnie Coleman parecer pequeno. E isso, por si só, já diz tudo. Número 8. Cedric McMillan. Cedric Kenneth McMillan não seguia a linha dos monstros de massa modernos. Ele parecia ter saído de um pôster da era dourada do fisiculturismo, só que maior. Com 1,86 m de altura e cerca de 130 quilos em período de competição, ultrapassando os 135 fora de temporada, Cedric conseguia manter as formas clássicas de lendas como Frank Zane, mesmo sendo muito mais volumoso. Nascido em 17 de agosto de 1977, em Maplewood, Nova Jersey, Cedric era artista antes de ser atleta. Passou a adolescência desenhando super-heróis, até trocar os lápis pelas botas de combate. Aos 18 anos, entrou para o Exército dos Estados Unidos e chegou ao posto de sargento de primeira classe, treinando novos recrutas em Fort Jackson, na Carolina do Sul. Mesmo carregando um físico que poucos conseguiam igualar, ele continuava correndo pelos campos de obstáculos ao lado de soldados bem menores. Seu grande momento veio no Arnold Classic de 2017, em Columbus, Ohio. A rotina de Cedric não era sobre tamanho bruto, mas sobre arte, fluidez e simetria. Com pernas que varriam o palco, uma cintura firme e transições que pareciam coreografias, ele conquistou os juízes e apertou a mão de Arnold Schwarzenegger ao final, levando para casa um prêmio de $38 mil. Logo depois, ele conseguiu uma colocação entre os 10 melhores no Mr. Olympia de 2016. Nos anos seguintes, viajou o mundo se apresentando como convidado, encantando o público com sua presença cênica e inspirando a nova geração a buscar mais do que apenas volume. Mas em 2020, tudo começou a escurecer. Cedric contraiu Covid-19. Sobreviveu à febre, mas ficou com sintomas persistentes. Subir escadas o deixava ofegante. Em novembro daquele mesmo ano, os médicos descobriram pneumonia, acúmulo de líquido ao redor do coração e uma frequência cardíaca perigosamente baixa. Em alguns momentos, caía para os 30 batimentos por minuto. Ele ainda brincava, dizendo que era tão forte que arrancava os fios do monitor cardíaco. Mas os médicos não achavam graça nenhuma. Cedric foi sedado e colocado em ventilação mecânica por 3 dias. Ele sobreviveu, mas seu corpo nunca mais foi o mesmo. Em 2021, precisou se afastar das competições quando os problemas respiratórios voltaram.
Mesmo assim, continuou treinando. No começo de 2022, tentou retomar os exercícios cardiovasculares aos poucos. No dia 12 de abril, às 6h30 da manhã, Cedric desmaiou durante uma sessão na esteira em Fort Jackson. Médicos tentaram reanimá-lo, mas foi em vão. Ele faleceu aos 44 anos, a causa ataque cardíaco. Amigos disseram que ele havia recebido prescrição de beta-bloqueadores, mas raramente treinava com monitor cardíaco. Arnold o chamou de herói, tanto dentro quanto fora do uniforme. Número 9. Daniele Ceccarelli. Daniele Ceccarelli parecia uma estátua de mármore em tamanho real, só que viva. Nascido em 10 de junho de 1980, em Livorno, na Itália, ele começou a levantar pesos aos 16 anos para aumentar a força em seus treinos de judô. Mas assim que percebeu o que seu corpo era capaz de fazer com uma barra nas mãos, não teve mais volta. Apenas 4 anos depois, Daniele venceu o Grand Prix de Venice Beach. E aos 26, já competia profissionalmente, chegando a pesar mais de 145 quilos na off-season e subindo ao palco com cerca de 135. Essa massa impressionante lhe rendeu uma vaga no Guinness World Records em 2010, onde foi oficialmente reconhecido como o fisiculturista competitivo mais pesado do mundo, com braços que chegavam a quase 56 centímetros. Apesar do tamanho absurdo, os resultados em campeonatos nem sempre acompanhavam. Sua vitória mais expressiva foi no IFBB Grand Prix de Toronto, em 2004, e nos anos seguintes, continuou competindo em diversos torneios europeus. Em certo momento, ficou a apenas 1 ponto de se classificar para o Mr. Olímpia. Mesmo assim, o público o adorava, principalmente quando ele fazia a pose de costas com bíceps duplo, abrindo dorsais de mais de 114 centímetros que pareciam asas. Mas o brilho dos palcos também trazia sombras. Em outubro de 2011, Daniele foi preso pela polícia de Milão, acusado de importar e revender esteroides anabolizantes. Os documentos da corte indicavam que ele teria comercializado o hormônio do crescimento e insulina utilizando receitas falsas. Foi colocado em prisão domiciliar por 6 dias, mas logo liberado por razões médicas. As acusações nunca desapareceram completamente, mas Daniele se manteve firme e continuou competindo. No dia 31 de agosto de 2013, participou do Nordic Pro em Lahti, na Finlândia. Ficou em 6º lugar, logo atrás da revelação Alexei Lesukov. No dia seguinte, voltou para casa, em Toronto, exausto, mas satisfeito com a performance. Mas, na manhã de 4 de setembro, tudo parou. Sua mãe o encontrou caído no chão da cozinha do apartamento, localizado no distrito de Lama. O socorro chegou, mas já era tarde. Ele tinha apenas 33 anos. Os médicos diagnosticaram um infarto agudo do miocárdio. Depois, descobriu-se que ele já havia sofrido um ataque cardíaco silencioso algumas semanas antes. Algo que passou despercebido, mas que fragilizou o coração a ponto de torná-lo vulnerável a uma segunda parada. A notícia abalou a Itália. Alguns o chamaram de alerta trágico, outros de ícone caído. Mas todos concordaram com uma coisa. Daniele Ceccarelli levou seu corpo muito além do que qualquer um imaginava ser possível. Número 10. John Mountain Dog Meadows. Nascido em 11 de abril de 1972, em Washington Courthouse, Ohio, John Meadows perdeu a mãe ainda pequeno e foi criado pela avó. Aos 13 anos, ganhou um conjunto de pesos usados e decidiu se inscrever em sua primeira competição juvenil. Terminou em último lugar. Mas foi naquele momento que a faísca acendeu, e nunca mais se apagou. Com 1,68 m de altura e cerca de 98 quilos em período de competição, John construiu uma das costas mais respeitadas da história do fisiculturismo. Densa, detalhada e brutalmente forte, tudo isso enquanto se formava em saúde e educação física pela Capital University. Ele permaneceu no circuito amador por impressionantes 20 anos e só em 2015, aos 43 anos, rompeu essa barreira ao vencer tanto a categoria Masters quanto a Light Heavyweight no NPC Universe, em Nova Jersey. Finalmente conquistava seu cartão profissional da IFBB. Mas essa era apenas uma parte de sua influência. O verdadeiro impacto de John aconteceu online. Por meio do seu site mountaindogdiet.com,
e do canal no YouTube, ele revolucionou a forma como milhares de atletas treinavam. Introduziu ao público suas rotinas de alto volume e controle preciso, como remadas com barra usando negativas lentas de 4 segundos, uma fusão de disciplina old school com precisão moderna. A abordagem conquistou centenas de milhares de seguidores, todos em busca do método Mountain Dog. E não foram só os fãs. John se tornou um dos treinadores mais respeitados do esporte. Orientou futuros campeões do Olímpia como Sean Clarida e Missy Truscott, provando que não era preciso subir no palco do Olímpia para formar verdadeiros campeões. Mas por trás de toda aquela força, havia uma batalha que poucos conheciam. Em 2005, John precisou remover todo o seu cólon após sofrer uma ruptura causada por uma condição extremamente rara chamada hiperplasia miointimal idiopática. A cirurgia o deixou com risco vitalício de tromboses. No dia 11 de maio de 2020, 2 coágulos enormes bloquearam as artérias de seu coração. Os médicos conseguiram removê-los e John saiu do hospital fazendo piadas sobre ter ganhado o direito a uma refeição livre do jeito mais difícil. Seus exames mostravam artérias limpas. O problema não era dieta, era genético, mas a genética voltou a atacar. No dia 8 de agosto de 2021, sua esposa Mary o encontrou inconsciente em casa. John havia sofrido uma embolia pulmonar repentina, um coágulo que atinge os pulmões sem aviso. Ele tinha apenas 49 anos. Seus amigos carregaram o caixão enquanto seus filhos gêmeos, Jonathan e Alexander, observavam. O mundo do fisiculturismo inteiro parou para lamentar. Essas histórias não são apenas sobre músculos, troféus ou fama. São lembretes poderosos de até onde a ambição pode nos levar e do preço que, às vezes, é cobrado por ultrapassar os limites do corpo humano. Por trás de cada pose impressionante e de cada conquista no palco, havia homens com sonhos, famílias, sacrifícios e, acima de tudo, paixão. Que essas vidas sirvam de lição, mas também de homenagem, para que o fisiculturismo siga evoluindo, com consciência, responsabilidade e respeito ao próprio corpo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!